Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, na nossa leitura do projeto Leia a Bíblia Comigo, capítulo 18, diz o texto sagrado: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Vou reforçar verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me.
Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Recebe no mundo presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. Recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. Imediatamente, tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, a leitura de hoje, Lucas capítulo 18, um capítulo rico de princípio, rico de ensinamento para as nossas vidas, O capítulo inicia com essa revelação tremenda de que a oração, ela é uma disciplina espiritual importante na vida cristã, E a oração, ela precisa ser fervorosa, incessante, confiante, Confiante. Nós precisamos aprender a orar como o texto está falando para nós aqui. Essa oração da viúva, Essa oração da viúva, essa oração é inoportuna o tempo todo aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, significa confiança, significa fervor, significa entrega, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15 diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve,
sabemos que seremos atendidos. Então, essa oração que nós precisamos praticar. E esse capítulo, então, ele vai revelar para nós que a oração que chega no altar, essa oração de entrega, de confiança, né? E também vai revelar para nós a oração que não chega no altar. A oração que não chega no altar é aquela oração da pessoa que se exalta diante de Deus, aquela pessoa que tem a necessidade de expor para Deus seus atos de justiça própria, se exaltando. Essa pessoa, ela esquece que Deus, o nosso Deus, ele vê o profundo e o escondido do coração humano. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nós podemos ocultar os nossos pecados, as nossas mazelas uns dos outros, mas nós não ocultamos do nosso Deus aquilo que pensamos, aquilo que somos, como pensamos, de que forma, né? Então, essa oração desse coração exaltado, desse coração que se engrandece, desse coração soberbo, essa oração não é ouvida. Então, o capítulo 18, ele mostra para nós a oração que chega no altar do Senhor e que é respondida, e a oração que nem chega no altar do Senhor, que é aquela oração produzida por um coração cheio de si mesmo, engrandecido, ensoberbeçado, cheio de empáfia, de orgulho, né? Cheio de orgulho, soberba, ambição. Né? E para a gente entender isso, o capítulo ele traz esse encontro aqui, né? Do versos 18 ao 23, do jovem rico com o Senhor, né? Esse jovem, ele era um crente que aplicava no seu coração os mandamentos, né? Aplicava, olha, não adulterava, não matava, não furtava, não dizia falso testemunho, honrava pai e mãe, mas tinha um mandamento, uma lei espiritual que ele não cumpria, que era a questão da, né, não cobiçarás, a questão da ambição. E nesse mandamento ele foi reprovado. Nesse mandamento, por quê? Porque o coração dele, o amor dele estava naquilo que ele possuía. Então, e aí vai tratar para nós, né, essa questão do perigo das riquezas, dizendo que é complicado quando nós colocamos o coração naquilo que não é eterno. Quando nós colocamos o coração naquilo que é natural, em vez daquilo que é sobrenatural. É complicado quando a gente deixa de lado as leis espirituais, né? Então, e também vai trazer para a gente, né, que essa oração, para ser ouvida, nossa oração incessante, confiante, ela precisa se apresentar diante de Deus com um coração como uma criança, um coração humilde, confiante, que se entrega sem reservas ao cuidado de um pai, de uma mãe amoroso. Assim é a criança, diferente do jovem rico, que sua confiança estava naquilo que ele possuía, na sua riqueza, né? Queridos, na verdade, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E o capítulo 18, ele termina com o episódio do cego, né? Que houve o tropelo, né? Que houve a chegada do Messias, que houve a chegada do Mestre, e começa então a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem a sua oração atendida, né?
o seu grito alcançou o coração do Mestre, porque antes do grito chegar, chegou o coração humilde, confiante, de que se Jesus o atendesse, ele teria o seu milagre. Então que Deus nos ajude a ter esse coração de criança, esse coração humilde, confiante, que se entrega sem reservas, confia no Senhor e anda com o Senhor. Que Deus nos ajude. Pai querido, Pai santo, nós queremos te adorar nessa manhã, Pai. Queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, pela palavra de hoje. Obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque ela traz para nós verdades profundas ao nosso coração. Ela nos mostra, Pai, ela nos dá a chave de acessar o teu coração. Ela nos mostra, Pai, a chave que nós precisamos aplicar no nosso dia de hoje para alcançar, Pai, o favor do teu coração, para mover o Senhor em nosso favor. Nós precisamos aprender, Pai, a ter um coração humilde e confiante na tua presença. Precisamos, Senhor Deus, praticar, ó Deus, essa oração fervorosa, essa oração incessante, essa oração confiante, que não se desvia, que não para, que, ó Deus querido, invade o céu, invade o teu trono da graça. Pai, nos ensina a orar dessa forma, Pai. Nos ensina a orar como a viúva orou, nos ensina a orar como o cego orou, nos ensina, Pai, nos ensina a ter o coração dessa criança que chega diante de Ti sem reservas, que se entrega diante da Tua presença, Pai. Nos ensina, Pai querido, no dia de hoje, a praticar esta Tua palavra, a ter esse coração humilde, Pai, não um coração exaltado, ambicioso, cheio de ambição, arrogância, soberba, mas um coração humilde diante da tua presença, Pai. Pai, venho a Ti te pedir perdão, ó Deus, se nesse dia, em algum momento dele, Pai, eu me esquecer, Pai querido, que a chave para alcançar teu coração é humildade, Pai. Então que o Senhor me perdoa, Deus. Paizinho querido, quero agora nesse momento, nesse tempo, interceder, Deus, pelos enfermos, pelos doentes. Paizinho querido, quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida da tia Zenete lá naquele hospital. Pai, eu continuo a te clamar. Pai, como diz o texto bíblico, quero clamar dia e noite. Quero colocá-la diante do Senhor, ó Pai. Eu apresento a vida dela, tua serva, tua filha, Pai. Quero te pedir, ó Deus, de poder e de graça, Tu que és o dono de todas as coisas, Tu que és Jeová, Rafá, o Deus que nos cura. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades. É isso que diz a Tua palavra. A Tua palavra diz que tudo o que pedirdes crendo na oração recebereis. A Tua palavra diz, ó Pai, que aquele que confia no Senhor, é isso que diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Senhor Deus, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado da tia Zenete. Pai querido, reabilita a Tua filha, reabilita os seus movimentos, reabilita, Senhor Deus, a sua fala. Pai, reorganiza o seu organismo, Pai. Todo o mal que o AVC produziu no corpo da tia, Pai querido, Pai de amor, traz, ó Deus, faz tudo novo. Pai querido, ativa aqueles neurônios ali, Pai, para que a Tua filha seja curada, Pai. Sara a Tua serva, Deus. Sara a Tua serva, nós te pedimos isso, Senhor Deus, em nome, no poder que é sobre todo nome, no poder de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos que o Senhor
cure, sare, Pai, a tua filha, Deus. Ó Deus querido, e como igreja do Senhor, ó Pai, nós ordenamos a todo espírito de enfermidade que saia, todo espírito de enfermidade que saia, sem direito a retorno, a ordem é para sair, saia em nome de Jesus, que haja cura abundante para tia Zenete. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, porque cremos no Senhor. Pai, eu também oro pela vida do pastor Marcos, Deus, que tem passado, está em sofrimento. Deus de poder, visita teu filho naquele hospital. Visita teu filho, Pai. Deus de poder e de graça, cura teu filho, Deus. Nós pedimos por ele nessa manhã. Também te pedimos, Deus, pela minha sobrinha Carla Fabiana. Ah, Deus de poder, que ela possa conhecer o Senhor, que ela possa conhecer, ó Pai, o Criador, o Deus de todo poder, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que nós lemos aqui nesta palavra, Pai, que não existe impossíveis. Não existem impossíveis para Deus, existem impossíveis para o ser humano, mas não para Deus. Que mesmo quando o ser humano está diante de uma sentença de morte, a última palavra é o Senhor quem dá. Então, Paizinho querido, que Carla Fabiana possa conhecer esse Deus dos impossíveis, esse Deus que traz à existência o que não existe. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra de salvação para a vida da Carla Fabiana, Pai, de cura, de libertação. Eu oro a Ti pela vida da Marina, Deus. Ah, Paizinho querido, alcança seu coração enfermo, adoentado de anos da enfermidade, Pai. Deus, agora com seus rins paralisados, mas que o Senhor possa trazer, ó Pai, libertação para a vida da Marina. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade saia, a ordem é para sair, saia, em nome de Jesus, do corpo físico da Marina, e que ela seja livre para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Pai, nós também oramos pela vida da Dona Isabel. Pai, pedimos pela vida dela, pedimos que o Senhor, ó Deus, a alcance, Pai, que haja entendimento, discernimento, Pai querido, que o Teu Santo Espírito possa completar a obra de salvação, Pai, na vida dela. Deus de poder e de graça, em nome de Jesus, nós oramos pela vida dela, pedimos a Tua bênção sobre a vida dela, Pai. Ó Deus de poder, quero orar a Ti, Pai, no dia de hoje. Pai, eu oro pelas minhas queridas amigas, discípulas, a vida da Nara. Eu coloco a vida da Nara diante do Senhor, sua família, sua casa, a salvação dos seus filhos. Pai, o seu coração, o cuidado do Senhor sobre a vida dela. Pai, o retorno dela para o trabalho, para o emprego, que a Tua presença possa ser vivificada na vida dela, Pai. Eu oro pela vida, Senhor Deus, da Sandra, que a alegria do Senhor a envolva, Pai. Eu oro pela salvação dos seus filhos, Deus, salva seus filhos, Pai. Deus de poder e de graça, tenha misericórdia da vida da Sandra, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus de poder, pela vida da Áudria, a vida da Geisa. Pai querido, eu oro a Ti, Deus. Eu coloco essas vidas preciosas diante do Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti, no dia de hoje, Pai, cada criança que vai chegar para nós no projeto, cada família representada por cada criança que chega. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa equipe, Pai, os Teus filhos e filhas, Pai, cada professor, Deus, eu coloco a vida da Andressa, que cuida ali das crianças de 4 e 5 anos, a vida do José Vitor. Pai, traz inspiração, traz unção para aqueles corações, que eles possam ser o abraço acolhedor para aquelas crianças, Pai. Também eu oro diante de Ti, Deus, pelas professoras Cristiane e Tatiana, Pai, com as crianças de 6 e 7 anos.
Paizinho querido, que elas recebam do Senhor uma porção dobrada da tua unção e da tua inspiração para inspirarem aquelas crianças no dia de hoje. Pai, também colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida da Flávia, que o Senhor esteja com ela, Pai, ali com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Deus de poder e de graça, enche o coração daqueles adolescentes da tua presença, Pai, que aqueles adolescentes te conheçam, Pai. Deus, eu oro por eles, por cada um deles nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, conhece bem a realidade de cada família ali. Pai, instrui, orienta, Deus, a Flávia, para que a tua filha receba do Senhor uma porção dobrada, recalcada, sacudida, Pai, de alegria do Senhor para transmitir ali, ó Deus, cuidado, proteção para aqueles adolescentes, amor, o abraço acolhedor. Pai, toma a vida do Vitor Hugo, Deus, nas aulas de computação, a Luísa nas aulas de computação, no atendimento do público. Deus, enche o coração dos teus filhos, Pai, da tua presença. Toma a vida da Alessandra, Pai, nos trabalhos administrativos. Pai, eu coloco a vida da Brunella nas tuas mãos, nos atendimentos, Deus. Coloca a vida da Lorene, Pai. Senhor Deus, nos atendimentos, na recepção das crianças no portão, na alegria do Senhor. Paizinho querido, a nossa equipe de apoio, eu oro a Ti pela vida da Ora, a vida da Rosane e sua família, a vida da Margarita, sua família, a vida da Deise, salva, Deus, liberta, transforma, a vida do Ingo. Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Essa equipe que o Senhor chamou, essa equipe que o Senhor deu uma missão, que o Senhor convocou para levar esperança ao coração da criança. Pai, nós te pedimos por cada criança, essas 120 crianças que estão no projeto. Pai querido, que essa equipe receba do Senhor porção dobrada do Senhor para alcançá-los. Pai, eu entrego o dia de hoje nas tuas mãos. Sê conosco, Pai, para estarmos nesse dia. Nos ajuda, nos abençoa, porque nós precisamos de Ti, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor, e amém.